você está se sentindo hoje? Lembra de mim? Meu nome é Érica e hoje eu vim contar um pouquinho mais da história do Joca para vocês. A quarentena estava demorando bastante e Joca já estava ficando bastante impaciente e entediado. Ele já tinha passado 3 meses inteirinhos em casa e as coisas ainda não tinham voltado ao novo normal que tanto vem sendo dito. No começo, até que foi legal. Ele tinha inventado aquela brincadeira do futebol de uma pessoa só e a montagem da maquete do estádio. Ficou mais de um mês envolvido nesse projeto e foram dias bem felizes. O tempo passou tão rápido que ele nem percebeu. Mas agora sentia que precisava de algo novo. Já não aguentava mais ficar dentro de casa fazendo as mesmas atividades. Tinha aprendido a brincar sozinho e a aproveitar a maior parte do dia assim. Tinha também os momentos de conversar e tomar chá com a Bachan, que eram bem legais. Mas sentia falta dos irmãos que estavam trabalhando muito no restaurante e não podiam dar atenção a ele. Quando podiam sair, eles levavam Joca para a escola, para conhecer o bairro, para jogar bola e até para comer lanche e tomar sorvete. Era muito divertido. Mas esses passeios não existiam mais, pelo menos não por enquanto. Tem horas que parece que o tempo não passa, né? Você também já teve essa sensação de um dia que nunca termina? Uma espera que nunca acaba? Dá uma agonia, aquela sensação de desconforto, de nó no estômago, que muitas vezes não conseguimos explicar, não é mesmo? De não aguentar ficar mais no mesmo lugar. Às vezes, as coisas não acontecem como a gente gostaria. E parece que não dá para fazer muita coisa, a não ser esperar e esperar e esperar. Você já passou por isso? O que fez nessa situação? Vamos ver como o Joca lidou com isso? Joca passava o dia todo entre o sofá e o tapete da sala. Quando se sentia assim, agoniado, sem vontade de fazer nada. A televisão não tinha nada interessante e nem mesmo o futebol no corredor animava mais. Num dia desses, com as pernas para o alto no sofá, de ponta cabeça no chão, Joca reparou na estante onde ficava a TV. Vendo as coisas assim, por um outro ângulo, reparou num livro bem grosso e um pouco velho que ficava na parte de baixo. Estava aprendendo a ler na escola e lembrou da professora dizendo que os livros podem fazer a gente viajar sem sair do lugar. Será que seria mesmo possível? Ele estava mesmo precisando viajar um pouco, ainda que no mesmo lugar. Resolveu dar uma chance. Com um pouco de dificuldade, tirou o livro da estante e era mesmo pesado e se esparramou pelo tapete para começar a folhear. Era diferente dos que tinha visto na escola. Não tinha nenhum desenho. E as letras, poxa vida, eram tantas e todas tão pequenininhas, preenchendo as páginas inteiras. Começou a procurar algumas palavras que conhecia, para tentar se guiar. Achou uma que gostava bastante, bolo. Reparou que a palavra bolo estava um pouco mais escura e que depois dela tinham várias outras que não conseguia entender muito bem. Resolveu pular para a próxima, que estava escura igual. Conseguiu ler a palavra bolorento. Ha! Bolorento! Achou a palavra engraçada e ficou dando risada um tempo enquanto pensava nela. Estava lá longe rindo da palavra quando sentiu que alguém o observava. Levou um susto quando percebeu sua Bachan sentada no sofá atrás dele, observando e rindo do que ele estava fazendo. Nem tinha visto ela chegar. A avó perguntou do que ele ria. Esse livro é esquisito, Bachan. Tem um monte de letra embaralhada, umas palavras estranhas, umas até engraçadas. Olha essa, bolorento. O que é? Um menino que comeu muito bolo e aí ficou bolorento? A avó achou graça e resolveu entrar na brincadeira. Pode ser, Joca. Ou então, quando um bolo é tão gostoso que até uns bichinhos chamados fungos querem comer ele. Aí ele fica com bolor, bolorento. E continuou. Sabe, a Bachan, quando veio para o Brasil, não entendia muito bem português e teve que aprender a ler, que nem você está aprendendo agora. E esse livro me ajudou bastante. Isso aí é um dicionário. Tenho um grande carinho por ele. Eu não tinha muito tempo de ir à escola por causa do restaurante. Aí, na hora do chá, eu gostava de ficar na varanda, olhando essas palavras e tentando adivinhar o que significavam. Depois perguntava para minha amiga, que era professora, e ela me explicava as palavras como eram, mas gostava de ouvir as que eu inventava também. Vi você rindo agora com essa palavra e lembrei disso.
Era bem divertido. Depois a avó mostrou um caderno antigo, onde anotava as palavras que ouvia e não conhecia, junto com os significados que inventava e os significados do dicionário. Fora as confusões que a língua causava. Tinha coisas como: manga pode ser da camisa ou fruta de comer, mas se deixar cair uma na outra, suja e é difícil de limpar. Joca ficou um pouco confuso, mas muito encantado com aquilo, e não largou do pé da avó pelo resto do dia. Carregou aquele tal de dicionário para lá e para cá, junto com o caderno antigo da avó, perguntando sobre palavras e suas histórias. A Bachan já estava cansada e tinha muito trabalho pela semana, mas não queria acabar com a empolgação do menino. Então, ela resolveu propor uma brincadeira. Toda palavra que Joca encontrasse e achasse interessante, ele deveria tentar descobrir o significado. Se ele já conhecesse, deveria inventar um novo. Podia ser por qualquer motivo, por ter achado a palavra bonita, engraçada, esquisita, parecida com outra, com as letras formando um desenho legal. O importante era usar a palavra e a imaginação para brincarem juntas. Dicionário, segundo o próprio dicionário, significa coleção alfabetada dos vocábulos de uma língua, ou dos termos próprios de uma ciência ou arte, com a significação deles, ou com a sua tradução em outra língua. Ou seja, um livro cheio de palavras que explica o que cada uma delas quer dizer, às vezes usando palavras mais difíceis, como acabamos de ver. Você já viu algum dicionário? Tem um aí na sua casa? Existem vários tipos deles, uns enormes, outros engraçados, outros em línguas diferentes. Eles não contam histórias necessariamente, mas guardam palavras que são usadas para contar histórias e podem render coisas bem divertidas. Na história de hoje, o Joca estava chateado por não ter nada para fazer. Quando encarou a situação a partir de um outro olhar, de ponta cabeça, ficou curioso com o dicionário que encontrou. E quando menos percebeu, estava mergulhado nele. Tão mergulhado que nem viu o tempo passando, muito menos a Bachan chegando. Leu a palavra bolo e sentiu um quentinho no coração, porque lembrou do bolo gostoso que a avó fazia. Leu a palavra bolorento, achou estranho e deu risada. Ouviu a história da avó e depois desandou a brincar com as palavras. Já pensou nisso? Brincar com palavra? Nossa língua portuguesa é bastante rica e tem muita coisa para nos ensinar. Nosso povo é cheio de cantigas, histórias, anedotas, trava-línguas, quadrinhas. Além de divertir, essas brincadeiras com palavras ajudam a guardar nossa memória. Percebeu quanto a Bachan ficou feliz ao ver o neto se divertindo com palavras e lembrar a própria história, mesmo cheia de trabalho para fazer? Queria propor uma coisa aqui. Pergunte a alguém mais velho da sua casa se essa pessoa conhece alguma brincadeira com palavras. Alguma cantiga, algum trava-língua, alguma anedota, parlenda, alguma rima de cordel, de capoeira. Pergunte também se a pessoa se lembra como e onde aprendeu essa brincadeira. E mais, se gostarem da ideia, tentem pesquisar mais algumas e até mesmo inventar novas. Joca gostou tanto da brincadeira que resolveu fazer seu próprio dicionário. Primeiro, juntou as palavras preferidas que já tinha aprendido a escrever, para lembrar delas. Depois, foi perguntando quais eram as palavras preferidas dos irmãos, dos tios e anotou todas também. Aí, partiu para as que achava no dicionário. Viu que não tinha fim essa brincadeira, principalmente quando descobriu que uma mesma palavra pode significar várias coisas. Saía perguntando para pessoas diferentes só para testar. Quando começou a inventar ou tentar adivinhar os significados, então, aí que ninguém parava ele mesmo. Passava o dia todinho olhando para aquele monte de palavras, depois procurando palavras pelos cantos da casa, olhando as coisas e inventando histórias para elas. Agora que você viu o tanto de coisa que dá para fazer com palavra, queria te propor uma outra brincadeira. Existe um livro chamado Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças. Nesse livro, um professor colombiano reuniu significados que seus alunos de 3 a 13 anos davam para as palavras e fez um dicionário com todos eles. Por exemplo, o Jonathan Ramírez, de 11 anos, disse: branco é uma cor que não pinta.
A Luísa Borreiro disse que pai é uma pessoa muito especial, porque tinha a gente no coração quando a gente estava na barriga. Já a Iseli Naranjo, de 7 anos, diz que Solidão é uma novela de televisão. Tem ainda um outro exemplo, do Dicionário de Humor Infantil, de um médico chamado Pedro Bloch, que também fez a mesma coisa. Nele tem frases lindas como velho é uma criança nascida faz tempo. Sonho é uma coisa que guardo dentro do travesseiro. Palhaço é um homem pintado de piadas. Ou ainda, céu é o telhado do mundo. Bonito, né? O que você acha de fazer esse exercício também? Anote palavras que você acha interessante, que nem o Joca fez. Tente adivinhar o significado daquelas que não conhece. E pode até inventar seu próprio significado para aquelas que você já conhece. Depois, compare com um dicionário. Se não tiver um na sua casa, peça ajuda de alguém da sua família para pesquisar na internet. E um outro exemplo que pode te ajudar a entender o que é a agonia que o Joca estava sentindo é o Dicionário Ilustrado de Sentimentos, da Fernanda Salgueiro. Essa autora juntou a forma que várias crianças descrevem seus sentimentos e suas emoções. Por exemplo, para elas, ansiedade é um tipo de pressa que fica cutucando o coração. Você já sentiu esse cutucão no coração? Cada um tem um jeito diferente de ver o mundo, de imaginar e lidar com as coisas. Um poeta chamado Manuel de Barros disse que quem inventa aumenta o mundo. Nesses tempos em que o mundo parece pequenininho dentro da sua casa, brincar pode ajudar a viajar para longe. Espero que você tenha gostado e consiga viajar para longe mesmo sem sair de casa. Beijos e até a próxima história!